Francisco, o torcedor buritiense está bastante confiado, mesmo que no início não depositou fé na nossa seleção, mas quando você foi acionado para assumir essa grande responsabilidade, o que você pensou nesse momento? Olha, realmente assim, eu fiquei ansioso, porque eu tenho ansiosidade pra caramba. Eu disse, olha, eu suponho, se o jogo é amanhã, hoje à noite eu não consigo dormir, porque a tensão é muito grande. Até por se tratar de uma estreia minha junto da equipe, recebi a notificação, meu amigo Miguel, eu não poderia deixar de agradecer ele aqui nesse momento, porque foi através dele, Miguel, que é da Associação Despertar Talentos, lá de Chapadinha, um grande desportista. Há mais de 24 anos, 25 anos, ele trabalha com a escola de futebol. Entendeu? Então, cheguei aqui por indicação dele. Então, realmente, só deixando aqui registrado que realmente não poderia deixar de agradecer ele por isso. E possivelmente agradecendo ao secretário Romualdo e toda a sua família, toda a delegação da Seleção de Buriti pela boa receptividade. Olha, a responsabilidade é muito grande. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei numa tarde, era para eu chegar um pouco mais cedo, mas devido ao transporte, acabei chegando um pouco tarde. Cheguei no estádio, o pessoal já estava trabalhando, os jogadores, né? Após o treino, a gente foi conversar e fui explicar um pouquinho sobre a minha filosofia de trabalho, né? Muito bem. E, claro, a receptividade foi muito boa. Em relação ao jogo, é claro que todo mundo fica esperando aquela grande vitória, né? Toda a estreia, todo mundo diz, olha, a pessoa vem, vai fazer um trabalho e queremos explodir, 2, 3 gols, 5 gols e pronto. E não saiu 0-0. A gente pôde observar na face de muitos torcedores aquela meio que insatisfação. Algumas substituições realmente não chegaram a agradar a todos, mas eu disse, olha, a gente está chegando aqui agora, vamos observar mais, porque a gente não muda um resultado da noite para o dia, principalmente dentro da equipe, onde que você vai passar a conhecer o trabalho no coletivo, individual, onde que você vai buscar extrair do jogador aquilo que você ainda não conseguiu ver. Para a segunda partida, a gente já teve muito mais tempo para trabalhar, uma semana de trabalho. A gente conseguiu chegar em Araguanã com aquela grande expectativa, mas com os pés no chão, até porque empate 0-0 favorecia qualquer um das duas. O empate iria para os pênaltis, como assim aconteceu. Eles foram mais eficientes fazendo o primeiro gol, e o gol do empate foi a construção de um trabalho que a gente já vinha realizando já há um bom tempo. Então isso realmente mostrou a qualidade da equipe, a qualidade técnica, a qualidade tática. O preparo físico estava muito bom, como você mesmo pôde observar, o campo realmente não ajudou muito. Quando a gente chegou lá, o pessoal estava tirando água no estádio, com baldes e tudo mais, mas a equipe ela mostrou-se guerreira. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui, para quem realmente não estava lá presente, a gente vai relatar, eu vou relatar para vocês. Foi um jogo onde que eu poderia dizer que a fé da nossa equipe, dos nossos jogadores, ela se sobressaiu. Porque quando você pode observar que a gente estava perdendo de 1-0, e com 1 a menos, a tendência realmente de quem estava assistindo, principalmente os torcedores de Araguanã, disse, não, a vitória é nossa. Sim. Lá era carro de som, era tamborim, era tanto barulho, mas em um momento a nossa equipe deixou-se abater por isso. Até porque o que a gente trabalhou com eles foi o suficiente para colocar eles em condições, mesmo se eles estivessem perdendo de 2-0, a gente ia buscar o empate e a vitória. Então a equipe ela foi muito eficaz, não desconcentrou, não deixou se levar pelas provocações do adversário. Sim. O campo não favorecendo. Sim. A arbitragem realmente ela foi bem imparcial, fez o seu trabalho. Sim. Genuinamente, maravilhosamente fez, e a equipe ela mostrou-se competente para isso. Eu gosto muito de trabalhar a parte psicológica da equipe. Que é importante. É importante, porque não adianta um jogador estar preparado fisicamente se o psicológico não estiver legal. Não adianta um jogador estar psicologicamente bem, mas se o físico não estiver legal, nada feito. Então, o que aconteceu ali foi um milagre de Deus. Acredito. Porque jogadores, comissão, torcedores, eles ajoelharam mesmo, meteram o joelho no chão e oraram a Deus. É uma das coisas que a gente faz, todos os treinos, quando termina, a gente faz a nossa oração. Aquele momento, Francisco, eu até me emocionei enquanto imprensa, porque é o seguinte,
Aquele momento a gente achava que, até aqueles 33 minutos do segundo tempo, a gente achava que já tinha, diante do clamor que você até observou, torcida, prefeito, vereador, toda aquela estrutura, índice de chuva para o momento, e aí a gente imaginou o seguinte: aqui encerrou o sonho da seleção de Buriti, e principalmente para você seria mais pesado, porque você acabaria de assumir um time em andamento e poderia acarretar a culpa toda em cima de você. O que você pensou ali antes do empate, antes daquela energia que realmente eu acredito que foi um milagre mesmo, porque tirar um ânimo diante de todos aqueles fatores, o que você pensou ali no momento que ainda estava adverso, até os 33 segundos? Olha, eu vou dizer para você sinceramente, para você torcedor buritiense, para você que acompanha a gente nesse momento aqui, em nenhum momento eu deixei de acreditar. O que eu conversava com os jogadores e converso quando, se porventura a gente tomar um gol, eu creio que naquele momento lá da partida, eu falei: olha, se bater o cansaço, peça só 1 minuto a mais. Quero só apenas 1 minuto a mais. Bem. E aí, o que acontece? Com um jogador a menos, eu diria que a nossa equipe acabou jogando com o 12º jogador. Há uma coisa que eu gostaria de falar antes de dar continuidade. A nossa equipe buritiense, torcedor buritiense, a nossa equipe jogou em regular desde o início da competição. A organização não percebeu, vocês não perceberam somente os nossos atletas. É porque a gente fala: olha, o nosso principal jogador dentro de campo é Deus. Ele que nos fortalece, Ele que nos possibilita chegar. A seleção não chegou aqui à toa, não chegou aqui sozinha. Não, verdade que trabalhou muito, mas foi Deus a principal peça importante dessa equipe. E lá em Buriti, e lá em Araguanã, foi justamente esse fator. Porque eu acreditei, todos os jogadores acreditaram. Quando todos eles ajoelharam, jogadores que estavam no banco, mas é como se estivesse ali jogando dentro de campo. Verdade. Eles não estavam jogando com a bola no pé, mas eles estavam jogando com... Verdade. Ajoelhou e orou a Deus. Eu pude observar a emoção de todos ao término da partida. Porque quando a equipe fez o gol, a nossa equipe fez o gol do empate, a equipe adversária, que estava eufórica, simplesmente silenciou. Sentiu. Silenciou. Verdade. Então, muito forte. O impacto foi muito forte. Então, ali, a equipe que por muitas vezes foi menosprezada, foi humilhada, foi tida como zebra. Eu creio que nem zebra seria o termo adequado para mim usar nesse momento, o que muitos imaginariam. Sim. Porque muitos pensavam: a equipe foi para um jogo, perdeu de quanto? Foi 5-0, 10-0. Era isso mesmo. E agora a seleção, ela mostrou-se eficiente, guerreira, batalhadora. Mas por quê? Tudo isso, além dos jogadores, tem uma boa comissão, Sim. Tem uma boa coordenação. Isso favorece, é o conjunto da obra. Sim. Eu gostaria aqui de ressaltar as pessoas que colaboram para com a seleção. O Mucambinho, que é o Orlando. Sim. Tem o Rogério. Sim. Tem algumas torcedoras que eu não estou lembrando o nome aqui, mas vocês sabem de quem eu estou falando. Sim. Tem a esposa do secretário, tem a filha, as noras dele. Tem todo um conjunto, tem torcedores que eles não deixam de ir uma partida. Sim. Até nos treinos eles estão lá para dar força. Isso é fato. Isso é importante. Esses são factores realmente que a gente tem que ressaltar. Então, a equipe para estar hoje aqui, a seleção para estar hoje aqui, foi o conjunto da obra. Isso facilitou muito. Francisco, muito bom essas suas colocações. E para amanhã, o grande dia, podendo o Buriti fazer de fato entrar para a história do futebol amador, como você falou e frisou, né? Diante de tantos adversários, diante de toda a cidade estruturada, com estádio, com alto nível de futebol amador, e que não estão para disputar amanhã a final. Amanhã a final ela tem um fator interessante. São 2 municípios pequenos do estado do Maranhão que irão fazer a grande final. Qual é a sua expectativa? O que você pode garantir para o torcedor buritiense que amanhã, com certeza, mesmo não estando, mesmo jogo não sendo em Buriti, mas promete casa cheia? Olha, a expectativa está muito grande. Como toda partida, ela dá aquele, como eu posso falar, aquele pequeno nervosismo, né? Sim. Aquela pequena expectativa. Olha só, torcedor buritiense, convido vocês a estar presente amanhã. Vai ter ônibus aqui em frente à Praça da Matriz.
e contamos com vocês. Vocês são peça fundamental nessa reta final. Desde o início, mas agora a gente pede que vocês estejam, que vocês se façam presentes. Bom, a expectativa ela é imensa, porque quem sair com o placar na frente, jogar bomba nas mãos do adversário. Verdade. A gente não vai menosprezar a equipe adversária, a gente vai respeitar, mas a gente não vai temer, a gente vai para ganhar. Muito bem. O que a gente trabalhou durante todo esse período foi justamente um dos fatores. A gente, porventura, em algum momento do jogo, se a gente não fazer gol, mas também a gente não toma, porque a gente trabalhou justamente a parte defensiva. Bem. Mas eu acredito genuinamente que tanto a defesa vai funcionar tão bem quanto o ataque. Bem. Porque foi isso que nós trabalhamos. Bem. E a expectativa para essa primeira partida? A equipe adversária tem jogadores de referência. Sim. Tem o 9, é o artilheiro. Sim. Só que um detalhe, o 9 ele não joga sozinho. Para a bola chegar nele tem que ter alguém criativo. Sim. O intuito é neutralizar justamente os criadores da outra equipe. Eu posso até ter jogador que, meu jogador fundamental não jogou, mas o jogador de criação e o cara do gol deles também não vai jogar porque a gente vai neutralizar. Então o intuito é justamente isso. Uma coisa que eu quero deixar de ressaltar aqui, e é interessante, 2 municípios pequenos do Maranhão estão na final, desbancando grandes cidades do Maranhão. Sim. Onde que eram favoritos. Sim. Em todas as partidas vai ganhar, e as equipes pequenas acabou surpreendendo. Às vezes, o favoritismo é bom, mas em determinado momento ele atrapalha. Verdade. Porque jogadores, equipe, chega de saltinho alto, achando que já está ganhando e não é. Verdade. O jogo ele só termina após os 90 minutos. E às vezes no minuto final é surpreendido. Verdade. Porque já achou, já ganhei. E esse é um dos erros das grandes equipes. Disso, Francisco, aconteceu com o Araguanã, aconteceu com a seleção de Alto Alegre, Vitória, seleção de Parnaíba e por aí afora. As grandes seleções que chegaram como papar o título estão fora dessa final. Verdade. E uma das coisas que eu creio que o torcedor buritiense sabe é que a seleção de Buriti, a estrutura oferecida à seleção é uma estrutura de time de primeira divisão do Maranhense. Pela primeira vez na história. Porque quando você chega com um ônibus, impressiona. Sim. Quando você desce, toda a equipe uniformizada, com roupa de passeio, tudo organizado. Quando a gente vai para uma cidade, o nosso comandante, o Romualdo, antes de viajar, uma semana antes, já entra em contato, já organiza tudo. Quando chega lá, a gente já tem destino certo. A gente se isola da cidade. A gente se concentra. Alimentação boa, bom descanso. A resenha que não pode faltar. Sim. A turma é uma turma muito alegre, então assim, não há momentos onde que eles não estejam conversando, interagindo na maior alegria. Sim. Isso favorece um espírito de união dentro da equipe. Quando chega dentro de campo, a gente observa o resultado. Então, tudo são fatores. Francisco, para a gente finalizar, uma palavra de fé e 2 agradecimentos. Bom, primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade. Posso fazer 3 pedidos? Pode, fica à vontade. 3 agradecimentos. Primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. Foi Deus que me possibilitou, porque desde 2013 eu trabalho com a escolinha de futebol. Tem a escolinha de futebol lá de Chapadinho, chamado PSG Maranhense. Eu digo PSG, podia ser PSG Chapadinha, mas Maranhense porque a gente sempre acaba tendo atleta de outras cidades. Bem. E a gente participa de outras competições também. Sim. Outra pessoa, eu gostaria muito de agradecer aqui ao Miguel, da Associação Despertar Talento, porque, como eu já fiz anteriormente, foi através dele que cheguei até aqui. Eu não poderia deixar de agradecer. Miguel, muito obrigado, viu, meu amigo? E pode contar comigo. A outra pessoa, gostaria de agradecer a pessoa do secretário Romualdo. A pessoa do secretário Romualdo foi uma das peças fundamentais, dando toda a estrutura pra gente. A gente tem hotel, tem alimentação, Amém. Tem passeio também com a turma. Então, assim, obrigado, quero agradecer desde antemão a ele, a toda a sua família, toda a coordenação da seleção, a todos os jogadores, aos torcedores que sempre vai lá, compartilha aquele momento ali.
parabeniza, dá uma sugestão, dá uma crítica, a gente ouve tudo. A gente ouve tudo, mas criva, a gente vai crivar, né? E esse eu gostaria justamente de agradecer e convidar, Sofino, você, torcedor buritiense, amanhã às 15h45 é o início da partida, mas a saída vai ser a partir das 14 horas aqui da praça, então estejam antes das 14, tá beleza? Você é o nosso convidado especial. Muito obrigado. Essas foram a entrevista do nosso treinador da seleção de Buriti, Francisco. Esperamos que amanhã na Arena Batistão, você, torcedor buritiense, possa marcar presença em massa e empurrar a nossa seleção. Bom dia a todos.